Por que é tão difícil líderes reconhecerem que igreja não é lugar para falar de política? Não é lugar para falar de político A, político B, nem receber propina de políticos? Por que é tão difícil? A política se infiltrou na igreja. A corrupção se infiltrou na igreja, onde líderes se preocupam mais com a eleição de convenção ou com o deputado que ele vai apoiar, porque ele vai receber propina, porque ele vai receber uma grana do deputado A, do deputado B, e ele fica usando o altar, o púlpito da igreja, para dizer: olha, tem que apoiar esse político aqui. E Deus, ele está longe dessas coisas. Deus, ele não está se agradando dessa geração. Por isso que o tema dessa live é: desigrejado pode ser salvos? Por que tem muitas pessoas que se afastaram das igrejas? Não se afastaram de Deus, se afastaram da igreja. Porque tem muita gente que está longe das igrejas, porém estão perto de Deus. Contrapartida, tem muita gente na igreja, dentro da igreja, mas estão longe do Criador, longe de Deus, porque são pessoas mesquinhas que só pensam nelas, mas não pensam no próximo. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixe a congregação como de costume. Esse versículo aqui, esse passuque aqui foi direcionado aos judeus e não para cristãos. Não existia cristianismo na época de Paulo, na época de Jesus. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou religião. Isso foi coisa da Igreja Católica. Este versículo é de origem judaica, não deixem de congregar. Então, quando um pastor de uma igreja, Assembleia de Deus, pentecostal, tradicional, usa esse versículo de forma errada, de forma equívoca, que não devemos abandonar a congregação, não devemos abandonar a igreja como de costume, ele está distorcendo esse texto. Não deixe de congregar não significa que é para você congregar na igreja. Não deixe de congregar significa que é para você, que é para o pastor não abandonar aquela pessoa que talvez estava indo para a igreja, depois parou de ir para a igreja por algum motivo. Motivo de doença, motivo de desemprego. Tem pessoas que têm vergonha de ir para a igreja, sabe por causa de quê? Tem pessoas que têm vergonha de ir para a igreja porque elas não têm dízimo para dar para a igreja. Então ela se sente envergonhada. Então o que acontece? Não deixe a congregação, como que é de costume. Mas e quando a congregação abandona o indivíduo? E quando a igreja abandona aquela pessoa que parou de ir para a igreja? Teve a Covid-19. A Covid-19 foi um divisor de água para a igreja do século XXI. Por quê? A Covid-19 revelou quem é que está do seu lado. A Covid-19 revelou quem te ama de verdade. A Covid-19 revelou quem é pastor de verdade. Porque na pandemia, eu vi com os meus olhos pastores cobrando dízimo em porta de velhinhos. E pasme os senhores, eu vi pastores de convenção entrando em terrenos de senhoras humildes. Eu vim aqui trazer a sua ceia, né? Trazer a sua ceia para você ceiar. E pega aqui a maquininha aqui, pega aqui, olha aqui, dá o dízimo. Agora você pode dizimar. Sendo que essas pessoas, né, de idade, elas são muito assim, sensíveis, porque essas pessoas veio de uma época em que a igreja era séria, tal, e etc. Então, na cabeça dessas pessoas, dessas senhoras, essas pessoas de idade, na cabeça delas, elas têm que dar o dízimo, porque senão elas não vão ser salvas. Um dia desse eu estava conversando com uma senhorinha, ela falou comigo assim: Roberto, como assim que eu tenho que congregar? Eu falei: sim, a senhora pode congregar, eu não sou contra congregar, mas eu sou contra a pessoa congregar em uma igreja em que a igreja não ensina a verdade. Eu sou contra. Mas eu tenho que congregar porque quando eu morrer, quem é que vai me enterrar? Eu falei: os seus filhos, seus netos? Não, mas tem que ser o pastor, porque é o pastor que faz o cortejo fúnebre. Eu falei: mentira, isso aí é para colocar medo. É para dizer que ele vai apresentar você como ovelha
para Deus no último dia, isso aí é tudo cortina de fumaça para arrancar dízimo e oferta. Então, tem muitas pessoas que deixam de ir para a igreja, de visitar uma igreja, porque ela pensa assim, poxa, eu não tenho dízimo para dar, cara. Eu não tenho uma oferta para dar, então assim, eu não vou para a igreja, sabe? Eu não vou congregar. Por quê? Porque pastores, eu não estou dizendo todos, eu não estou aqui generalizando, mas tem pastores que quando chega o dia da ceia, por que a maioria das igrejas colocam Santa Ceia? Eu vou explicar para vocês o que significa ceia na Bíblia. Não é essa ceia que a igreja usa, não, tá? E outra coisa, tem sinagogas messiânicas aí, que eu não vou citar o nome, que já se venderam para o sistema. Começaram em Techuvá e terminaram no costume romano. Começaram guardando festas, começaram comemorando o Pêssar, que é a verdadeira Páscoa judaica, porém rompeu com os mandamentos e começaram a trazer doutrina da igreja para dentro das suas sinagogas. Para quê? Para não perder a regalia do dízimo, da oferta, para não perder a regalia, enfim. Por que você acha que a ceia é todo mês? Para quem não sabe, assim chamada Santa Ceia foi algo criado pelo sistema romano. Ceia é bíblico, você ceiar com alguém é bíblico. Porém, a Santa Ceia está na Bíblia, assim chamada Santa Ceia, mas não é essa ceia que os pastores fazem na igreja como liturgia. De colocar uma mesa, colocar uma tacinha de suco de uva, de colocar um pão sem hametz, sem fermento, não é assim. A ceia na Bíblia, ela dura 7 dias. Que é o Semeach Pessah, que é a Páscoa judaica. É a ceia que Jesus comemorou e foi a última ceia que ele deu antes de morrer. E pós a sua morte, essa prática judaica entre os judeus messiânicos que acreditavam em Yeshua continuaram através dos discípulos e dos apóstolos comemorando Semeach Pessah, Páscoa judaica, ceia judaica. É óbvio que Jesus simboliza o que? O Cordeiro Pascual. Porém, a ceia na Bíblia tem data e mês para você comemorar, para você ceiar. Não é todo mês, não é mensal. É uma vez no ano, como o Yom Kippur, é uma vez no ano. Tabernáculos, Sukkot é uma vez no ano. Semeach Purim é uma vez no ano. Shavuot, que para muitos pentecostais é Pentecoste, que é pula-pula, gritaria, roda-roda. Se você perguntar para um crente, você é o quê? Eu sou pentecostal. O que é pentecostal? É falar em língua, rodar, pular. Eu falei, não, isso não é pentecostal. Ser pentecostal é você obedecer a Torá, porque a palavra Pentecoste significa 50 dias depois que o Eterno... É uma contagem de Homer. Se você pegar o livro de Atos, os apóstolos fizeram uma contagem de Homer. Então o que a igreja fez? O que a igreja católica fez? O que Roma fez? Pegou a Páscoa judaica, a própria Páscoa judaica que Jesus comemorou, que Yeshua comemorava, e transformou em Santa Ceia. Sendo que a Páscoa judaica, ela dura 7 dias, não um dia no mês, ela dura 7 dias consecutivos. E a Páscoa judaica, ela exige que o indivíduo fique sem ingerir fermento, o hametz, durante 7 dias. Você fica 7 dias sem comer pão com fermento, nada com fermento você pode comer. Você tem que remover o hametz, o fermento, porque o hametz, o fermento, simboliza orgulho, simboliza inchaço. E o inchaço traz doença, o hametz, o fermento, traz doença. Então quer dizer que quando o Eterno, quando o Hakadosh Baruch Hu, ele fala para o povo judeu, para Moisés, fazer um regime de hametz durante a Páscoa 7 dias, era para quê? É para remover o orgulho. Porque quando o judeu sai do Egito,
Sair do Egito quer dizer quebrar o orgulho, é quebra de orgulho. Então é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Sair do sistema religioso é você quebrar, é você remover o Hametz e passar a viver novidade de vida em Yeshua. Jesus não inventou nada na Bíblia. Pelo contrário, ele continuou nas pegadas dos avós, dos pais. Ele mesmo disse: não pensem que eu vim abolir a lei, que eu vim abolir a Torá. Pelo contrário, ai daquele que diminuir um Yud, uma Katan, uma pequena letra do Aleph Beit, pois será chamado Katan, menor, no Malhut Hashamai, no reino dos céus. Então quem criou essa doutrina da Santa Ceia todo mês foi a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Para quê? Para o indivíduo dar o dízimo todo mês. Para arrecadação por interesses pessoais. Para pagar salário de pastor. Para pagar aluguel de igreja. Dízimo, maser, dízimo, não é para pagar aluguel de igreja. Não é para pagar aluguel, não é para pagar salário de pastor. O pastor pode sim ser abençoado, porque ele dirige uma igreja, mas ele não pode tirar do dízimo, porque o dízimo é maser. O dízimo é maser. Dízimo é para ajudar viúvas, órfãos, necessitados, moradores de rua, enfermos. Isso é dízimo. Na época, sacerdote, levita. Aí os pastores usam a desculpa dizendo o seguinte: não, mas o dízimo é para sacerdote levita. Então eu sou pastor, eu sou sacerdote. Ei, pastor não é sacerdote. Pastor não é levita. Levita não é cantor, igual o dia de hoje, que cobram 100 mil, 30 mil, 50 mil para cantar. Levita da Bíblia, Leviim, estudam Torá, obedecem Torá. Então os pastores, eles usam algumas coisas da Bíblia, do judaísmo, para usufruir do dízimo. Mas quando se trata de Shabat, quando se trata de festas bíblicas, quando se trata de mandamentos, não, isso aí é lei, isso aí é passado. Ah, o dízimo não é lei, o dízimo está na graça. Cara, bando de picaretas. São pessoas que vão prestar conta com Deus. A ceia, repito, não é uma vez no mês, é uma vez no ano. E que ceia é essa? Hag Semia Pessa, que você pode fazer na sua casa. Como que eu faço na minha casa, Alberto? É só você acompanhar sinagogas messiânicas, até mesmo ortodoxas, que fazem transmissão ao vivo todo ano. Você pega um pão sem fermento, você pega ervas, você prepara uma mesa, um ceder de peça na sua mesa, e você está celebrando a ceia em memorial da saída de Israel do Egito e em memória da morte e da ressurreição de Yeshua, porque ele é o nosso Cordeiro Pascual. Só que os pastores, eles não ensinam isso. Por que você acha que Paulo ele fala lá em Coríntios, que ele fala assim, olha, quem quiser comer, você come em casa. Por quê? Porque a ceia dos judeus, irmão, é regalia. É cordeiro assado, é peixe, é ovo cozido, é um monte de coisa. E é durante 7 dias. É pão sem fermento, é matzah. Matzah quer dizer pão sem fermento. Então esse evangelho de hoje em dia é o evangelho de Hametz, o evangelho do fermento de Roma. Mas é tempo de remover esse Hametz de Roma. Ainda há tempo de remover esse Hametz de Roma e você praticar o matzah, o pão sem fermento de Yeshua, de Jesus, que deixou para nós outros. Você não vê judeu cobrando o dízimo em Pessa. Mas quando tem ceia na igreja, todo mês, tem que ir com o envelope do dízimo para entregar 10% para o pastor. Por que o dízimo é todo mês, hein? Por quê, hein? Já parou para pensar nisso? Por quê, hein? Engano.
São pseudos pastores que se passam por pastores. Mas eu aprendi uma coisa com Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A Santa Ceia, que é assim chamada a Santa Ceia que o cristianismo ensina, é claro que tem pastores que não conhecem a Torá, eles aprenderam com outros pastores, mas tem muitos pastores que sabem disso. Então esse papo de não deixe de congregar, isso é papo furado de igreja. Porque essa palavra aqui é para os judeus. E se você, pastor, quer usufruir dessa palavra que não deixe de congregar, mas também não abandone quem se afastou da igreja. Vá atrás de quem se afastou da igreja. É muito fácil dizer para uma pessoa que está afastada da igreja ou para uma pessoa que está desanimada: olha, não deixe de congregar. Mas por que você não vai atrás daquelas pessoas que você abandonou? Eu vou contar aqui uma história de um rabino, que esse rabino, ele tinha vários discípulos. O rabino, ele não tem membros, ele tem discípulos. Foi o que Jesus disse: ide e fazei discípulos. Jesus não disse ide e fazei membros de igreja. Ele disse ide e fazei discípulos. Há uma diferença muito grande entre discípulos e membro de igreja, hein? É, uma diferença muito grande entre discípulo e seguidor e membro. O discípulo conhece seu mestre. Então esse rabino, ele era dono, ele tomava conta de uma sinagoga. E ele conhecia todos os seus discípulos. Ele conhecia seus discípulos que participavam da sua sinagoga. Certo dia, alguém falou para ele assim: ô rabino, pode não, pode falar. Ô rabino, sabe que, olha, vou falar uma coisa aqui para você. E esse rapaz ainda cometeu lachonará, fez fofoca pro rabino. Falou assim: ô rabino, olha o seguinte, tem uma pessoa aqui na sinagoga que o Senhor já reparou que essa pessoa não vem mais aos sábados na sinagoga? Rabino, cara, eu não percebi isso. Tem uma pessoa que é membro aqui da sinagoga, é discípula da sinagoga, que não participa mais do Shabatot na sinagoga aqui. Outra coisa, rabino, sabe o que está acontecendo, rabino? Está trabalhando no sábado, rabino. Está transgredindo a Torá, está trabalhando no Shabat. Aí um rabino de verdade, não um rabino da Shopee, que compra um diploma nos Estados Unidos. Tô falando um rabino de verdade. Um rabino de verdade, ele não julga, ele entende. Rabino tá bom. E esse rabino, ele era tão familiarizado com os discípulos da sinagoga que muitos dos discípulos davam a chave da casa para o rabino entrar e sair a hora que ele quisesse. Então esse rabino, ele antes de, vamos assim, julgar aquela pessoa que não estava mais indo no Shabat, na sinagoga, o que esse rabino fez? Ele tinha a chave da casa desse rapaz e ele foi até a casa do rapaz, em um Shabat. E ele se assentou no sofá. Ele falou: bom, vou sentar aqui no sofá e vou esperar esse rapaz chegar, não sei de onde, porque eu não sei o que está acontecendo com ele. Estão dizendo que ele está trabalhando, então eu vou sentar aqui e vou esperar ele chegar ao trabalho. Aí o rabino ficou lá sentado. Sabe o que o rabino fez? O rabino levantou do sofá, foi lá na cozinha, olhou na geladeira do seu discípulo, geladeira quase vazia. Olhou no armário, na despensa do discípulo, a despensa quase vazia. O rabino falou assim: isso não é normal. Quando o discípulo chegou e ele viu o rabino na sua casa, o discípulo: rabino, o que o senhor está fazendo aqui? Eu já sei. O senhor vai falar que eu não estou indo na sinagoga no sábado. Eu já estou preparado já, rabino. O rabino começou a chorar. Rabino, calma. E o rabino falou o seguinte: como que eu não pude ver isso? Eu sou culpado. Eu pequei. Como que eu não pude ver isso?
Aí o discípulo, como assim, Rabino? O senhor não está errado, quem está errado sou eu que não estou guardando o sábado. Não, eu que estou errado. Aí o discípulo, errado por quê, Rabino? E o Rabino chorando, como que eu não pude perceber que eu tenho a chave da sua casa, que você está trabalhando no sábado para você colocar comida na sua casa? Como que eu não pude perceber isso? O culpado sou eu. E o discípulo abraçou o Rabino e os dois começaram a chorar. Ou seja, o Rabino não julgou o discípulo, porque o discípulo não estava indo no Shabatot, aos sábados na sinagoga. Primeiro o Rabino foi ver a situação do discípulo. Isso é um líder de verdade. Isso é ser um líder de verdade. O líder não julga. O líder entende. E o Rabino falou, eu que estou errado. E o Rabino foi lá e falou assim, você não precisa trabalhar no sábado. Outra coisa, nenhum rabino, um rabino de verdade que conhece Torá, julga uma pessoa que trabalha no sábado. Porque o rabino sabe que aquela pessoa que está trabalhando no sábado, ela está trabalhando para se manter, para viver. Agora, tem pessoas que trabalham no sábado que não precisam, mas trabalham por causa da avareza, por causa do... como é que se diz? Por causa... porque essa pessoa é muito presa ao materialismo. Mas tem pessoas que não precisam trabalhar no sábado e trabalham por causa que essa pessoa ela quer ter mais, ela quer ter. Agora tem pessoas que não precisam e não trabalham no sábado, mas aquele rapaz trabalhava no sábado porque de fato ele estava precisando. Aí o Rabino falou assim, olha, eu vou ajudar você para te dar uma aliviada para você participar dos sábados na sinagoga lá. E aquele rapaz voltou a guardar o sábado. E se o Rabino chegasse lá na casa dele, cruzasse os braços, que bonito, hein? Ô discípulo, que bonito, hein? Ô bonitão, todo mundo guardando o sábado na sinagoga e você trabalhando, hein? Bonitão você, hein? Não. O Rabino se colocou no lugar do discípulo. Era assim que Jesus fazia. Jesus não julgava as pessoas, ele se colocava no lugar das pessoas. Será que é tão difícil esses líderes se colocarem no lugar da pessoa? Não estou generalizando. Por que é tão difícil pastores, evangelistas se colocar no lugar das pessoas? Por que é muito fácil julgar? E por que é difícil se colocar no lugar das pessoas? Por que é tão difícil um líder reconhecer que ele precisa mais de conhecimento e humildade? E reconhecer que ele tem que ser mais líder e menos religioso para entender o seu próximo? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil líderes reconhecerem que precisam estudar mais a Bíblia e conhecer a verdade? E ensinar a verdade para seus membros? Por que é tão difícil líderes reconhecerem que igreja não é lugar para falar de política? Não é lugar para falar de político A, político B e nem receber propina de políticos? Por que é tão difícil? Estamos vivendo um dos piores períodos da igreja, onde o esfriamento do amor pelo próximo entrou em colapso. A política se infiltrou na igreja. A corrupção se infiltrou na igreja, onde líderes se preocupam mais com a eleição de convenção ou com o deputado que ele vai apoiar, porque ele vai receber propina, porque ele vai receber uma grana do deputado A, do deputado B, e ele fica usando o altar, o púlpito da igreja, para dizer, olha, tem que apoiar esse político aqui. E Deus, ele está longe dessas coisas. Deus, ele não está se agradando dessa geração. Por isso que o tema dessa live é desigrejados podem ser salvos. Por que tem muitas pessoas que se afastaram das igrejas? Não se afastaram de Deus, se afastaram da igreja. Porque tem muita gente que está longe das igrejas, porém estão perto de Deus. Contrapartida, tem muita gente na igreja, dentro da igreja, mas estão longe do Criador, longe de Deus, porque são pessoas mesquinhas que só pensam nelas, mas não pensam no próximo.
Tem muita igreja cheia de pessoas vazias. E eu sei que eu tô falando aqui para pessoas que talvez tá pensando assim, esse Alberto aí, ele tá me falando, ele tá mexendo na minha ferida, tem pastores me assistindo dizendo assim, quem é esse para falar? Quem sou eu? Eu não sou nada. Mas eu sou um enviado de Deus para abrir a mente, a visão de vocês que estão aqui nessa live para dizer o seguinte: é hora de você cortar o cordão umbilical com o sistema religioso. Não é para você se afastar de Deus, de Yeshua, não. É para você cortar o cordão umbilical dos religiosos. Um dia desse um pastor veio falar comigo: por que você não congrega a igreja? Falei: você vai aceitar eu guardar Shabat? Você vai aceitar e obedecer às festas bíblicas? Não, isso aí é lei. Eu falei: então é por isso que eu não congrego em igreja. Por isso que eu não congrego. Porque tem muita gente que parou na fé. Tem muita gente que virou, tem muitos cristãos que se tornaram ateu. Ou ateus. Por quê? Porque pastores ficam criticando. Abandonou a igreja, desigrejado. Não deixe de congregar. Mas esses mesmos que julgam, que estão cheios de pedras nas mãos, são os mesmos que não vão atrás para saber da situação das suas ovelhas. É como Micaías, ele vai dizer para Acabe. Quando Micaías ele vai profetizar para Acabe, ele vai dizer o seguinte: eu vejo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Isso reflete aos dias de hoje, tanto na religião como na política. Olha como que o Brasil tá, gente. O Brasil está como ovelhas dispersas sem pastores. Olha como que tá o Brasil, as coisas caríssimas. E aí a igreja, o que a igreja está fazendo? De braço cruzado. Há uma competitividade no meio religioso. A minha igreja é melhor. Eu sou o melhor pastor. Eu sou o bonzão. Aqui a minha igreja é melhor. Mentira, mentirosos. Malandros de púlpito. Rato de tesouraria. Cambada de cambalacheiro da fé. E ainda tem a cara de pau de dizer: não toque em mim porque eu sou ungido. Mentira! Não existe unção com óleo para pastores. E eu vou provar para vocês isso aqui, dentro da Bíblia. Quando um pastor chegar para você e dizer: não fala de mim, é claro, não devemos falar mal de ninguém, mas podemos confrontá-los. Aí tem pastores que usam esse termo de ungido para se blindar. Ou seja, ninguém toque em mim. Não toque em mim porque eu sou intocável. Eu sou ungido. Aí basta vir uma gripezinha para ele ficar de cama. Basta vir uma chikungunya, uma dengue, um covid. Aí ele fica de cama: ore por mim. Ore por mim. Mas você não é ungido. Você não é cheio de nome, toque. Cadê a unção? A unção sumiu. A blindagem sumiu. Você é ser humano, carne e osso, querido. Você é carne e osso. Muitos pastores usam esse termo de dízimo, ou de ceia, melhor dizendo, para quê? Ceia mensal, ceia todo mês. Para quê? Para que o membro venha levar o dízimo todo mês para a igreja. Mas vê se ele presta conta de quanto ele gastou, do que ele usou para fazer tzedakah, ajudar pessoas, famílias. Não dão satisfação. Porque são presunçosos, orgulhosos, amantes de si mesmo.